Margem de 100% quase nunca existe do jeito que você pensa. O que existe, gente, muitas vezes é confusão. Confusão em precificação vai custar caro. Você vende, você trabalha, o dinheiro até entra, mas o lucro real ele não vai aparecer no seu caixa. E hoje você vai entender definitivamente a diferença entre margem e markup e aplicar um método muito simples para ajustar a precificação. Agora eu quero ir direto ao assunto para acabar com essa dúvida que muita gente tem e confunde, eu acho que você também, que é a diferença técnica entre markup e margem de lucro. Para você deixar isso muito claro na sua mente, eu vou trabalhar com um exemplo, tá? Imagina que você vende maçãs, um exemplo bem simples, bem básico. Você vai ao mercado e lá compra uma maçã por R$2. Esse, gente, é o preço de compra. Só que para você chegar nesse produto, você teve que gastar o quê? O transporte. Você vai ter que gastar a embalagem para vender essa maçã. Então, essa maçã ela não está te custando R$2. Ela vai te custar R$3, que foi 50 centavos do transporte, digamos assim, e mais 50 centavos da embalagem. Esse é o custo real. O markup é o que você coloca em cima desse, digamos, R$3. Se você quer cobrar um preço, digamos, de R$6, você vai aplicar um markup de 100%. E aí você vende por esse preço de 6. Percebeu? O markup é quando você olha o que você gastou. Já a margem, que muita gente confunde, é o que sobra dentro desses R$6 depois que você vende. Então, se você vendeu por R$6, mas você gastou R$3, sobrou R$3, certo? Esses R$3 dividido pelo preço de venda, que no caso é 6, dá 50%. Quando você dobra o custo, é markup de 100 e não margem de 100, como muita gente fala e acredita que está formando o preço. E aí, o maior erro de você que tem um negócio, quando empreende, é pensar dessa forma. Porque vai acontecer, peraí, meu lucro sumiu, cadê meu lucro, Flávia? Tem gente que nem sabe a diferença aí, o que é lucro de verdade. É aqui que muito dono de negócio vai se enganar, porque o lucro real, o lucro do seu negócio, ele começa a sumir. E aí o empreendedor, ele olha para esse cenário e pensa, pronto, sobrou 50% então, né, Flávia? Estou no lucro. Não, Nanina, não. Aqui tem um outro erro. Formar preço, gente, dá trabalho. E vai exigir método, vai exigir que você também tenha um olhar mais técnico, mais profissional, porque senão seu lucro vai embora antes mesmo de chegar no seu caixa. Então preste atenção. Esse 50% que sobrou é margem bruta, é a margem bruta que você vai ter. E aí tem a ilusão. Você vende, mas você esquece que para vender também custa dinheiro. Você pagou pela maçã, mas você também vai ter que pagar para vender essa maçã. Como assim, Flávia Paixão? Você tem que considerar a taxa da maquininha, você tem que considerar um imposto que você paga. E esse imposto que você paga não é em cima do custo, é em cima do valor de venda. Então é em cima do valor, digamos, de R$6, gente. A taxa de cartão também é em cima do valor de venda. A comissão, se você tiver vendedor e pagar a comissão, também é em cima do valor de venda e não em cima do valor de custo. E muitas vezes esse empreendedor não considera esses custos aí que vão acontecendo, né, nesse processo de venda. E quando você diz, então, a minha margem é de 100%, você está apenas repetindo um erro técnico que muitos cometem. O que você fez foi dobrar o seu custo. Pegou o custo, você tem um custo de R$3 e você, formou o preço, pegou esse custo e multiplicou. Só isso. Mas existem outras mordidas aí que vão levando a sua margem. Eu quero que você entenda o seguinte, que markup é o percentual que você coloca em cima do custo de aquisição para chegar no seu preço de venda. Por exemplo, que eu dei aqui, né, da maçã. Então, se o custo foi apenas, né, se for de R$2, você pegou o custo apenas do produto e botou markup de 100%, digamos, de 2 virou 4. Mas aí, se você aplicar um markup em cima do custo real do produto, você considerou a embalagem, considerou o transporte, ficou por R$3, R$1 a mais. Você colocou o markup de 100, ficou
de 100%, tá? O custo ficou por R$3, o custo real, e você colocou um preço de venda de R$6. Mas quando o empreendedor ele é amador, ele pega o custo, dobra e pronto, formou o preço dele. Não faz análise, não entende que existem outros fatores ali. E tem mais um detalhe, viu? Que é o desconto, gente. Isso, o desconto não é só reduzir o preço. O desconto ele vai reduzir a sua margem de ganho do seu produto ou do seu serviço. E se você não sabe a sua margem, você vai dar um desconto no escuro. E muitas vezes esse desconto vai fazer o quê? Com que você tenha um buraco no seu caixa. E agora que eu quero trazer para você um mapa de precificação, um passo a passo para você compreender esse processo. Se tá claro para você, diga aqui, Paixão, tá claro. Se você está tendo dúvidas, faça a pergunta aqui nos comentários que eu vou responder para você, tá? Antes da gente ir para o mapa. Esse mapa eu quero trazer de uma forma simples, né? Para que você use e compreenda. Esses passos ele vai ser definido em 4 Ds, que é o D1 de dados, D2 de despesas variáveis, D3 do dono e D4 que é decisão. No D1, você vai pegar, no caso, 3 itens do seu negócio, tá? Um produto que seja aí campeão de vendas e um produto que você desconfia, isso aqui me dá margem, eu estou trocando dinheiro, eu estou ganhando dinheiro com esse produto. E aí no D2, você vai anotar o que muda a cada venda. É custo direto, é a taxa do cartão, é imposto, é comissão, é embalagem, perdas. Tem alguns produtos que você tem muita perda, tem outros que não. Então avalie. E aí você vai ter o D3, que é o dono, o seu Prolabore. Não é sobrar, gente. Prolabore é meta. Ninguém na sua empresa vai querer trabalhar de graça e nem você pode trabalhar de graça. Então, no D4 é decisão. Qual é o lucro real que você quer para o seu negócio? Qual é o limite? Qual é o desconto que você aceita? Ah, Paixão, eu não sei qual é o lucro que eu quero. Qual é a margem de lucro do seu segmento? Você trabalha com serviço, qual é a margem de lucro média? 40%, 30%, 50%? Qual é a margem média do seu segmento? Trabalha com indústria, a margem é bem apertada. Trabalha com comércio, veja qual é a margem, pelo menos você ter um parâmetro. E margem de lucro é diferente do seu salário. Eu já falei aqui em vídeos explicando isso, que tem muita gente que confunde. Empreendedores experientes confundem coisas que são básicas, porque muitas vezes não para compreender. Vai levando a empresa no dia a dia. E é isso que eu estou te chamando agora. Eu estou te chamando para você sair do piloto automático e se tornar dono ou dona do seu negócio. É olhar esses pontos, é fazer gestão da sua empresa, entendeu? Você não tem esse perfil, essa decisão que é necessário para quando se tem um negócio, você vira refém do seu cliente. Você fica com medo o tempo todo, medo de tomar uma decisão. Agora eu quero que você faça um cálculo com segurança. A partir dessa conversa, eu vou trazer um exemplo prático, como você calcular o preço de vendas de um produto. E aí eu vou trazer um caso de uma padaria, muita gente que trabalha aqui com alimentos. Me diga qual é o seu segmento, qual é o seu setor, que a gente pode trazer informações do seu segmento para você conseguir visualizar. A lógica está por trás dos números que existem. Então, digamos, você tem uma padaria e vai fazer ali a venda de um café da manhã. Então, o custo ali dos insumos, né, o pão, café, leite e frios, digamos, vai dar R$12. Mas aí você tem a embalagem, o prato, para arrumar aquele café que foi de 80 centavos. O custo total direto é de R$12,80. Eu vou considerar aqui o imposto 8%, taxa de cartão 4%, perdas e vazamentos em torno de 3%, tá, gente? Só para a gente ter uma noção. E um lucro real desejado de 15%. A soma de todos esses percentuais, tá? Que é 8, 4, 3 e 15, deu uma soma total de 30%. Isso significa o que, Flávia? Significa que esse produto, né, o custo dele de R$12,80, ele só pode representar 70% do preço final. E por isso que o cálculo é 12,80 dividido por 0,70. É o que, né, nos dá o preço de R$18,29. Por que R$18,29? Porque 30% são as taxas, gente. Mas observe um detalhe fundamental. Nessa conta, R$18,29, eu ainda não incluí os outros custos, que são os custos fixos, como salário, né, o Prolabore, que você tem que tirar, aluguel, luz, equipe. Esses, né, ainda não entraram nos
0,70. Por quê? Porque esses custos, eles vão existir mesmo se você não vender nada. Sua empresa não vendeu nada, ele vai existir. Já esse preço de R$18,29, ele faz garantir que a venda vai ser lucrativa, mas você precisa deixar o quê? Uma sobra. E nessa sobra, tá? Você vendendo em volume, ela vai bancar esses outros custos que são fixos. É o que a gente chama de margem de contribuição, que eu não vou trazer aqui nesse vídeo para não fazer uma confusão na sua mente. Aqui eu quero que você entenda a diferença entre markup e margem. E aí muitas vezes tem empreendedor que cai na armadilha de copiar o preço do vizinho. Ah, o vizinho fez por 15, 16, vende, aí você vai lá e copia. Só que quando você não sabe os seus custos, você pode estar tendo prejuízo. E aí não vai sobrar nada, não vai sobrar dinheiro nem para pagar os custos daquilo que você está vendendo e nem para os outros custos fixos que você tem no negócio que eu já falei aqui. Então, gente, o preço certo é o preço que vai bancar todo esse sistema. Ficou claro para você? Você tem alguma dúvida? Eu segui aqui, eu queria saber qual é a sua dúvida. O que não ficou claro nessa parte aí de formação de preço? Qual é a sua dúvida? Pergunta aqui que eu posso fazer até um conteúdo para você. Combinado? Então agora nós vamos calcular o preço de venda de um serviço, digamos uma clínica. Muita gente às vezes confunde essa questão de formação de preço de serviço. Então se você é um profissional liberal, que você já tem uma estrutura, uma clínica de estética ou um consultório, digamos que você tem um serviço, um procedimento X, que ele tem um custo de insumo de R$60. Aí você vai ter, né, o imposto, a taxa, né, de cartão de crédito, uma comissão que você paga para quem indicou você, perdas, pode ter perda, pode, perdas do lucro real que você quer para o seu negócio, então você tem uma margem de lucro real estabelecida de 20%, então essa soma dá 47%. Isso dividido por 60 dá 0,53, e o preço do seu serviço dá 113,21. Gente, aqui entra uma informação que vai te ajudar a decidir melhor. O preço, ele não vai aqui nesse caso entrar apenas para cobrir o material. O preço, ele vai existir para cobrir cada atendimento e deixar sobra planejada. Então, quando você precisa planejar quanto você quer de lucro, qual é o seu prolabore, isso tem que ser planejado. Essa sobra é o que vai pagar o aluguel, a equipe, sistema, todo o salário do dono. E que muitas vezes o empreendedor não tem isso calculado. E aí todo mês é essa correria, dessa sobrevivência no negócio. Eu espero que tenha ficado claro aqui, porque agora a gente vai entrar num plano de ação. Eu quero que você execute, que você coloque em prática, que você se organize. Entenda o seguinte, que a venda e uma boa precificação é o que mantém o seu negócio de pé. Então é importante você tirar esse amadorismo dessa sua precificação e fazer uma boa gestão do seu negócio. Então, e a gente vai seguir aqui com 4 ações que você vai ter que colocar em prática. Uma delas, a primeira é, você vai escolher 3 itens no seu negócio. Critério simples de escolha. Escolha um produto ou um serviço que você mais vende, que mais roda no seu negócio. Aquele que é o seu, digamos, seu carro-chefe. Depois, escolha o que você desconfia. Será que isso aqui dá lucro? Será que não dá? E aí, gente, será que eu estou trabalhando, estou vendo a cor desse dinheiro? Será que vale a pena esse produto, esse serviço? A segunda ação é você vai anotar os percentuais reais, gente. Reais. Quanto você paga de imposto em cada venda, quanto você paga de taxa, de maquininha de cartão, existe comissão para vendedor? Se sim, quanto? Então, essas taxas que eu citei aqui, levanta essas taxas. Você tem essas taxas hoje? Você tem essas informações? Porque se você vende também, digamos, com aplicativos, tá? Qual é a taxa desse aplicativo? Ou se você coloca em um site, marketplace, qual é a taxa que você está pagando por esse marketplace? Porque tudo isso está levando a sua margem. Você precisa saber para poder ajustar. Quando você anota aí essas taxas, lembre-se que lucro não é o prolabore. Eu já falei várias vezes aqui e eu quero saber se você sabe a diferença. Você comenta sim ou não. E a terceira ação é recalcule, gente, com a fórmula que eu vou colocar, deixar aqui na tela para você. Você vai usar essa fórmula. Preço é igual custo, 1 menos a soma dos percentuais, que foi o que eu mostrei aqui para você. Fechou? Se a soma, digamos, das suas taxas deu 30%, como eu coloquei aqui mais como exemplo,
você vai dividir por 70. Se deu 40, você divide por 60. Então, você vai achar a sua taxa. Não é para você dividir por essa taxa que eu estou dizendo aqui. Você vai achar a sua taxa. E é essa conta que vai garantir que a sua venda pague seus custos, as taxas, e ainda gere sobra para o seu salário e para o aluguel, para você não viver na sobrevivência. Sua empresa precisa gerar retorno. E a quarta ação é, você vai ter que definir, gente, um limite de desconto. Desconto tem que ter estratégia. Pensa o seguinte, se você agora, digamos, sabe a sua margem, você vai ter um teto. Se você planejou uma margem de 15% de lucro e você dá um desconto de 15%, você está trabalhando de graça, sua empresa não está dando lucro. Então, você precisa determinar qual é o percentual máximo de desconto que você tem. A empresa grande tem isso, você vai no sistema, tenta dar desconto, até bloqueia, não é possível dar. Então, isso é importante, porque sem esse limite, você está negociando de uma forma que vai prejudicar o seu negócio. E aí, quem perde é a sua empresa, é o seu caixa. Comenta aqui, você vai fazer essas atividades? É bom você dizer que sim, viu? Comenta aqui sim ou não, porque é o seguinte, tem dois caminhos aqui para você. O caminho 1 é continuar aí nesse amadorismo, ir dobrando os custos, formando um preço aí da forma que você acredita que é certo, sem se profissionalizar, sem buscar essa informação, sem colocar em prática. O caminho 2 é isso, né? Aplicar com método, é medir essa margem, é definir o seu limite de desconto, é construir um lucro real para o seu negócio com profissionalismo. Entenda o seguinte, você não precisa trabalhar mais para ganhar mais. Você precisa parar de fazer coisas erradas. Você precisa dominar o seu preço, você precisa dar ritmo no seu negócio, você precisa fazer gestão, gente. Gestão é isso. Gestão financeira está dentro da gestão do negócio. Que é a gestão do negócio? Gestão financeira está aqui. Porque quem cresce de verdade não é quem corre mais, é quem estuda, é quem aplica mais, é quem tem um olhar estratégico. Porque o negócio, gente, veja o seguinte, quando você tem número, o número não se discute, ele revela sobre a saúde da sua empresa. Se você chegou até aqui, parabéns, porque isso mostra que você está interessado, que você está buscando se profissionalizar, está buscando melhorias e quer sair desse amadorismo. E agora eu quero te dizer o seguinte, que é possível sim chegar mais longe e você pode fazer isso fazendo parte do meu clube de membros, o clube de membros da Empreender com Paixão. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, você vai ter acesso a orientações, tirar dúvidas e ficar mais próximo de mim e da minha comunidade de empreendedores apaixonados. Então aqui embaixo tem Seja Membro, clique. É um valor simbólico por mês para fortalecer a nossa comunidade de empreendedores apaixonados assim como você. Todas segundas-feiras às 19 horas eu estou aqui ao vivo para conversar com você na live Segundou com Paixão. Então te espero toda segunda-feira às 19 horas. Quero muito te ver no nosso clube de membros. Então vocês já sabem, você não está mais só nessa jornada. Agora você empreende com paixão. Vem empreender com paixão!